Boa tarde, gente. Tudo bem? Olha, para a aula de hoje, que eu vou substituir a professora de vocês, eu tô querendo falar um pouco sobre Constituição Federal com vocês. Como eu não domino muito o assunto sobre legislação, eu pensei em a gente fazer uma trajetória das constituições que já existiu no Brasil. Então vai misturar um pouco sobre legislação, Constituição e um pouco de história também. Fechou? Eu acho que vocês já trabalharam sobre isso, mas vale a pena a gente revisar, tá certo? Então, eu não sei se vocês lembram, mas a primeira Constituição do Brasil foi em 1824, lá com o primeiro reinado de Dom Pedro I. Tá? Uma das principais características da primeira Constituição foi o poder moderador. Era basicamente uma tentativa de um absolutismo aqui no Brasil, onde não foi bem aceito pela população. Então, o Estado era católico, absolutista e o monarca comandava totalmente. A próxima, gente, veio em 1891, que é mais ou menos quando acaba o período monárquico no Brasil, começa a República Velha, começa lá na República da Espada, com o Marechal Deodoro da Fonseca. A ideia, mais ou menos, é instaurar um regime presidencialista, o voto masculino, o voto censitário, que tem a ver com a questão da renda, né? Quem tem grana pode votar. E logicamente tinha que ser aberto, né? Toda aquela história do voto de cabresto, do voto do processo eleitoral bem fraudulento, né? Então, pessoas mortas que votavam, voto duplo. Então, na real, essa república no início do Brasil aqui foi uma mentira, né? Não teve mesmo uma democracia. A próxima, quando passa dessa República Velha, é a Constituição de 34, tá? É quando acaba esse período da República Velha e o Vargas dá o golpe e começa a era Vargas no Brasil, tá? Então, o que é a Constituição de 34? Ela vai ter a introdução do voto secreto e o voto feminino também, tá? Então, a tripartição dos poderes vai ser implementada de fato, poder legislativo, judiciário, executivo. Leis trabalhistas vão ser criadas também, colocadas na Constituição. Justiça do trabalho, justiça eleitoral. Então, essas são as características da primeira Constituição do Vargas, tá? Mas lá em 37, ele vai instaurar o Estado Novo, né? Uma fase da era Vargas. Então, é basicamente uma nova interpretação do Vargas do que o Brasil precisava. Como é uma ditadura, então ele vai centralizar o poder na esfera executiva, vai ter muita censura, vai ter fim das liberdades, o Congresso vai fechar, então aquela tripartição dos poderes não vai mais existir nesse momento. O que mais? A próxima seria a Constituição de 1946, que é quando o Estado Novo acaba, a Era Vargas finaliza e é um momento de redemocratização. Então, um momento de respiro assim antes da ditadura militar, tá certo? Então, é a implementação do federalismo, o voto universal masculino e feminino agora, há uma liberdade de expressão, direitos individuais. Então, o poder legislativo e judiciário que tinha sido revogado na era Vargas volta agora, tá? E aí a sexta Constituição que a gente teve no país foi a própria Constituição de 67 aí. Basicamente é igual na época da era Vargas, a ditadura militar ali vai trazer uma centralização no poder executivo, agora não no Vargas, mas nos militares, tá? Então a supressão das liberdades civis, a superampliação dos poderes do presidente, enfim. E é um regime bem mais rígido que foi na ditadura de Vargas, tá? E a última, que é a atual, que é a que a gente vive atualmente, é a Constituição de 88, tá? Então é um momento pós-ditadura, é um momento de questões aí que o Brasil está se preocupando com questões humanitárias, a redemocratização de fato do país, o estado eu posso dizer, estado de bem-estar social do Brasil. Então, teoricamente, ele vai criar uma Constituição que vai garantir os direitos fundamentais,
Então é uma Constituição bem humanista, bem focada aí no desenvolvimento da população, tá? Quais são as principais características da atual, que é o que mais importa pra gente aqui? A gente fez uma recapitulação de todas, mas a que mais importa é a atual, a de 88, tá? Então, quais são as principais características? Democracia plena, então é o sufrágio universal agora, então, ou seja, incluindo pessoas analfabetas e jovens até a partir de 16 anos, que não posso dizer, é optativo, né? A partir dos 16 anos e passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. É o sistema presidencialista com eleições diretas, ainda segue um padrão federalista também, né? De uma certa independência e autonomia dos estados, mas a gente segue essa ideia de 4 em 4 anos elegendo algum presidente. A divisão dos poderes também ainda é utilizada, muito bem utilizada, aliás, aqui a gente separa o executivo, o legislativo, o judiciário, quem executa as leis, quem vai criar, substituir, alterar e até excluir novas leis e quem vai julgar quem não cumpre essas leis aí, tá? Os direitos fundamentais é o foco dessa Constituição de 88. Então, ampla lista de direitos civis, políticos, sociais e econômicos. Vai focar bastante no direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade. Teoricamente, tudo é lindo e maravilhoso na Constituição. De acordo com a Constituição, o Estado deve priorizar e buscar essa igualdade a todos, essa felicidade aí de todos. O Estado é laico. O Estado laico há um tempo já, mas é bom reforçar que é essa laicidade do Estado. Lá na primeira Constituição, não sei se vocês lembram que eu falei que o Estado era católico, né? Então a religião do Brasil oficial era o catolicismo. E aí, a partir de um determinado momento, ela se instaurou a laicidade. Então há uma liberdade religiosa e o Estado não pode tomar partido de algum tipo de religião, entendeu? Então você vai separar principalmente o Estado e as religiões. Federalismo, que nem eu falei para vocês, né? Então a União, os estados, os municípios, cada um vai ter sua própria autonomia, né? Lógico, acima de tudo tá o federal, né? Mas eles têm uma certa autonomia, cada estado. Há uma ordem econômica e social, então a função social da propriedade, defesa do consumidor, valorização do trabalho humano, então todas essas coisas são descritas na Constituição, tá? A questão do meio ambiente também é bem atual. Lá na época do Dom Pedro I, na primeira Constituição, a gente não se preocupava muito com isso, porque na real era uma outra situação, uma outra realidade, né? Hoje em dia a gente percebe o impacto que a sociedade teve no meio ambiente e a gente começa a se preocupar. É uma discussão aí bem atual, não só aqui no Brasil, mas fora. Então tem que ter a proteção ambiental como direito fundamental, tá? Há um controle constitucional, então fortalecimento do STF, então a Constituição vai controlar todas as pessoas, essa que é a real, tá? Então ações diretas, mudando de segurança, mandato de segurança, etc. E a participação popular, então o que acontece? Já que a gente vive de fato numa democracia, a população deve participar não posso dizer, desse governo. Então, teoricamente, tudo que é decidido tem um plebiscito, tem uma votação, tem uma discussão e teoricamente o povo participa dessa discussão também. Fechou? Basicamente é isso sobre as constituições. Aí, o que eu vou pedir para vocês? Para a semana que vem, eu vou deixar alguns exercícios aqui e eu vou pedir uma pesquisinha sobre essa Constituição de 88, tá certo? Aí eu vou deixar como tarefa lá para vocês no campo do Teams e vocês me enviam, tá certo? Tchau, tchau, gente.